Amém. Vamos agora, irmãos, passar para a palavra do Senhor. Eu vou ler dois textos para nós iniciarmos a pregação de hoje. Primeiro está lá em primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19. Primeira epístola de João, 5, 19. E depois eu vou ler Marcos 10, 28 até o 30. Então, João, primeira epístola de João, capítulo 5, 19. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Agora vai lá para Marcos, capítulo 10, verso 28. Marcos 10, 28. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor esteja falando agora conosco através da sua palavra. Nós já cantamos, nós já participamos da ceia, lembramos do seu sacrifício na cruz e oramos também, Senhor, mas agora nós queremos ser tocados pela sua palavra que ela é eficaz, sua palavra que ela é poderosa. Fale conosco, Pai, nesta noite, que nós possamos aprender mais da sua palavra e que nós possamos colocá-la lá no nosso dia a dia e que essa palavra nos transforme. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no mês de outubro e esse mês eu quero fazer uma coisa um pouquinho diferente. Ao invés de retornar naquela série de mensagens que nós estamos fazendo em Atos, nós já fizemos lá Atos, capítulo 9, estávamos falando de Pedro, esse mês especificamente eu vou fazer trazer uma série de mensagens a respeito de outro tema. Eu gostaria de falar com a igreja sobre pontos onde o mundo está invadindo a igreja. Como nós lemos, nós vemos que o mundo jaz no maligno. E em muitas situações o mundo ele tem invadido a igreja. Nesta série nós vamos tratar de 3 valores culturais, e como a igreja tem que ser um ponto de contracultura, como ela tem que se opor ao padrão do mundo. E quando ela não faz isso, ela deixa que o mundo penetre dentro dela. A nossa igreja, ela tem que estar bem ciente dos valores do nosso tempo. E nós temos que estar cientes de quão longe esses valores estão dos princípios bíblicos. Por isso, nós temos que tomar cuidado para que o mundo não entre na igreja. E é triste, irmãos, porque às vezes a gente vê as igrejas se dobrando a esses valores. E no final, a igreja se torna mundana. Triste, mas isso acontece muito. É que nem o pessoal fala, é raro, mas acontece muito. Não é tão raro assim não, né?
Irmãos, então, nós temos que lutar, nós temos que estar atento a isso. Então, nesta série, eu vou trazer 3 pequenas mensagens, não vão ser mensagens longas, mas vamos falar de 3 valores fundamentais para a igreja, e talvez de uma forma que você nunca tenha ouvido. Esses valores são, primeiro, família, depois nós vamos falar sobre honra e vergonha, e por fim nós vamos falar sobre pureza e impureza. A ideia é que a gente tenha uma perspectiva mais profunda, né, de como o cristianismo trata esses temas. E o que eu tenho assim por objetivo é que a gente possa realmente ter uma reflexão profunda, que a gente possa sair refletindo profundamente nesses temas e que a gente possa mudar até os nossos conceitos e a forma que a gente vive na igreja. Se a gente conseguir fazer isso, me dou por satisfeito. E creio que vai ser uma bênção para nós como igreja, né, lutarmos contra esses valores mundanos que chegam e adentram a nossa igreja. Então, preste atenção nessa mensagem. Ela não vai ser uma mensagem longa, mas preste atenção para que Deus fale com você poderosamente. Amém? Amém? Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, acorda aí, irmão. Olha para ele aí, fala assim, irmão, acorda aí, irmão. Dá uma sacudidinha nele assim, irmão, acorda aí, irmão. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família. Família é uma coisa fundamental para que a gente possa estar em igreja. A família é a unidade básica da sociedade. As famílias são fundamentais. Famílias fortes, a gente fala muito, né? Famílias fortes na igreja, nós vamos ter uma igreja forte. Mas não tem nada no mundo que tenha sido mais deturpado, transformado durante esses últimos tempos do que a própria família. Quando nós olhamos para a família na Bíblia, nós vamos ver que a família antiga, né, a família de 2000 anos atrás, ela era uma família bem diferente da família que nós vivemos hoje. Os valores familiares eram diferentes dos valores que nós vivemos atualmente. Então a gente tem que começar a entender qual era os valores de família há 2000 anos atrás. Primeiramente, quando a gente olha as famílias bíblicas, né, nós vamos ver que as famílias eram entidades extensas, normalmente compostas por um homem, que era o cabeça do lar, seguida pelas esposa ou esposas, filhos, dependentes, trabalhadores libertos e escravos. Todos esses vão ser considerados família. É muito interessante que quando Abraão falou assim, não, deixa eu pegar aqui somente aqueles que estão ali na minha casa, né, os homens da casa dele, ele falou, tinha ali 300 pessoas, né, e ali de uma certa forma uma família mais estendida. No tempo de Jesus nós também vamos ver isso, né, nas famílias de Jesus você vai ver ali Jesus, a sua mãe, com a sua prima Isabel, como que um cuidava do outro, então era uma família estendida, e era uma família, normalmente uma família patriarcal, onde o pai era o cabeça da família. As famílias, elas pertenciam também a clãs, e esses clãs também iam determinar umas certas coisas que a família poderia ou não fazer. Por exemplo, a família de Levi, né, o clã de Levi, cuidavam das questões do templo, ia cuidar, né, ao seu tempo lá, das atividades do templo de Jerusalém. As famílias antigas, né, o cabeça do lar, o pai, né, ele, ou às vezes a mãe, quando o pai já tinha falecido e a mãe já era aquela grande anciã, esse cabeça do lar era a fonte definitiva de poder e identidade dessa família. E isso determinava, em grande medida, o que a família fazia na sociedade.
as questões econômicas, inclusive as questões religiosas da família. A gente vê, por exemplo, pega Josué. Josué ele fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é que tinha uma opção para os filhos não servirem ao Senhor. Ele, como cabeça do lar, falou: eu vou seguir ao Senhor, e o que vai acontecer com a família? Vai seguir ao Senhor junto, sem opção, porque tem essa ideia, o que a religião do pai passava para toda a família, né? E a família normalmente tinha uma só religião, e os valores religiosos e culturais, eles eram muito fortes. Os casamentos dos filhos com outras pessoas de outras famílias funcionavam em grande medida para o benefício da própria família, assegurando herança, dote e prestígio. Então, até mesmo quando você fazia um casamento, era pensando em alianças. Não era um casamento que os noivos escolhiam. Normalmente, eram os pais que escolhiam com quem a pessoa iria se casar. Então, a gente vai ver a família de uma forma muito diferente. Às vezes é fácil você pensar numa família do Antigo ou do Novo Testamento, onde um vilarejo fosse formado por uma família só, né? Uma família estendida. E até mesmo, quando havia divórcios, e há 2000 anos atrás existiam divórcios, e o que acontecia com o divórcio é que a mulher, que era divorciada, ela voltava para a casa do pai, ficava ali até se casar novamente. E até mesmo o papel da mulher era mais restrito. Apesar de Israel ter tido algumas rainhas, nós vamos ver que, usualmente, o papel da mulher era mais restrito. E quando, por exemplo, uma mulher ficava viúva, às vezes ela tinha até dificuldade do seu próprio sustento. Mas o mais importante é entender essa família grande, essa família estendida, patriarcal, que era característica de famílias dos tempos bíblicos. Quando a gente olha para a nossa família, nós vamos ver que as coisas mudaram muito, muito. Primeira coisa que mudou, as famílias elas não são mais patriarcais atualmente, elas são nucleares, ou seja, as pessoas se unem e formam uma família. Essas famílias nucleares, elas não têm a presença dos avós e dos outros parentes. Normalmente ela vai ser formada ali, pai, mãe, filhos. Mas só que hoje essa família, pai, mãe, filhos, também, ela não talvez, ela tem perdido muito espaço na nossa sociedade, e a gente tem visto mais e mais famílias em outros formatos. Por exemplo, famílias monoparentais. O que acontece? Uma pessoa se divorcia, os filhos ficam com a mãe, normalmente, então a mãe ali vai ter que cuidar dos filhos. Então, famílias recompostas, né, aonde você tem duas pessoas que se divorciaram, ou que uma ficou viúva, e depois a família essas duas pessoas divorciadas, vamos falar assim, se casam novamente. Na hora que elas se casam, elas têm filhos, né? Então agora a família fica mais estendida, mas agora ela é formada pelo casal e por enteados. Nós temos situações de casais sem filhos, onde muitas pessoas tomam a decisão de não ter filhos. Fala assim: eu não quero ter filhos, eu quero viver sem filhos, e assim permanece. Outra realidade, a gente não pode negar a realidade, é que existem muitas famílias homoafetivas, e tem se multiplicado muito, né? Então é muito comum a gente visitar pessoas ou conversar com as pessoas aonde ali são casais homoafetivos, e homoafetivos com filhos, né? Então é uma situação que acontece bastante. E também nós temos outras configurações, e isso é o que é hoje. Então vocês percebem a diferença das famílias antigas para as famílias novas. No passado nós vamos ter
as famílias tendo valores ligados à tradição e à religião. Hoje, os valores não são mais individualistas, eles não estão ligados mais à tradição, não estão mais ligados à religião. Então é muito comum você ter numa casa, cada um com a sua religião. Um é budista, outro é evangélico, um pode ser judeu, outro seguir uma religião de matriz africana, e todo mundo morando na mesma casa. Isso acontece bastante, né? Um católico, porque hoje não existe mais essa unidade de religião. E os casamentos, hoje, né, eles não são mais escolhas da família, mas são escolhas individuais. Né? Os casais se escolhem, né, para casar. Aí muita gente fala, opa, isso aí melhorou, né? Porque antes era mais complicado. Os papéis também das mulheres e dos homens se mudaram muitíssimo. Hoje a mulher tem muito mais autonomia, né? Hoje a gente tem mais uma igualdade no sentido de sustento de casa. Isso é uma coisa que eu acho que é até interessante também, que aconteceu na nossa sociedade. E a mulher, inclusive, tem muito espaço, né, no mercado de trabalho. E é muito comum, como eu falei, das famílias mononucleares, onde as mulheres são a cabeça da família. Isso é comum, muito comum a gente ver, e isso está acontecendo sempre. As relações antigamente, elas poderiam ser mais íntimas e mais extensas. Agora, as relações das famílias são mais individualizadas, se valoriza muito a privacidade. É aquilo que a gente fala, né? Eu ia falar um ditado que era muito ruim, não vou falar esse ditado, não. Mas assim, às vezes a gente vê lá um casal, e esse casal ele quer a sua privacidade, não quer que ninguém interfira, né, na vida deles, porque agora é a minha vida, né, é minha família, os outros não têm nada a ver com isso, vocês não têm nada a ver com isso. Então fica tudo muito individual, né, muito atomizado. Então cada casa quer ter a sua privacidade, e ninguém pode entrar na minha intimidade. A educação, antigamente, que era uma educação formada, baseada na família, hoje nós temos uma educação que é mais estatal, a gente delega para o Estado a educação. Apesar das pessoas terem maior conhecimento, por exemplo, na época bíblica, a estimativa é que mais ou menos 10% a 15% das pessoas sabiam ler e escrever. Hoje, né, se eu contar aqui nas nossas cidades, aqui, São Paulo, aqui também Caieiras, fácil, 99% das pessoas sabem ler e escrever, né? Então, essa parte melhorou, só que a gente acaba delegando para outros, e essa educação não está mais no seio da família. E uma coisa que eu tenho percebido muito, irmãos, é que são as influências. As famílias antigas, padrão bíblico, né, elas são influenciadas pela religião, pelas leis, costumes da sua comunidade. E hoje, as famílias, elas têm outras influências externas, tipo TikTok, as mídias de maneira geral, Instagram, movimentos sociais, movimentos políticos, tanta coisa que vai influenciando a família, e a gente vai vendo ali como a família fica em meio a esse caldo cultural. Aí, olhando esses dois tipos de família, a família antiga, bíblica, né, eu estou falando bíblica, mas na realidade são famílias dos tempos bíblicos. E as famílias de hoje, nós vemos uma grande diferença. Correto? E se eu perguntasse para vocês o seguinte: qual foi o modelo de família que Jesus introduziu?
qual desses dois modelos, ou qual foi o modelo que Jesus introduziu? Será que foi esse modelo dos tempos bíblicos? Ou será que foi essa família que nós vemos nos tempos atuais? Qual que é a resposta? Qual foi o modelo de família que Jesus trouxe para nós? O que vocês acham? Qual que foi? Tem alguma ideia? A pergunta está clara? Uhum. Qual foi o modelo que Jesus trouxe? Foi essa família mais antiga, do período bíblico, ou foi essa família que nós vivemos hoje? Vocês estão ali, vocês devem estar pensando assim, pastor deve estar com pegadinha, né? E na realidade, irmãos, a resposta é clara e evidente. Nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Jesus não introduz nenhuma dessas duas famílias. Jesus, ele vai trazer um novo tipo de conceito de família. Enquanto essas famílias que eu falei aqui, tanto as antigas quanto as novas, elas estão baseadas no parentesco ou na afinidade. Jesus, ele vai introduzir um conceito de uma filiação divina. Jesus vai trazer a ideia de que nós somos filhos de um Deus. E sendo filhos deste Deus, nós vamos fazer parte da família divina, da família de Deus. Isso é bem interessante, porque às vezes eu vejo muito falando de valores tradicionais de família, algumas coisas são interessantes, mas só que a gente vai olhar para Jesus, ele traz um conceito muito novo, muito revolucionário, para a sua época e para a nossa, em que nós somos, ou melhor, que nós fazemos parte da família de Deus. Olha só o que o próprio Jesus vivia. Enquanto ele estava pregando o evangelho, a sua família, mães, irmãos, tentaram intervir na sua missão. Olha só a resposta de Jesus. Isso está lá em Marcos capítulo 3, verso 31. Marcos 3, 31. Diz assim: nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhes disseram: olha, sua mãe e os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou, olha a pergunta de Jesus: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. E aí ele completa lá no verso 35, portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, vou repetir, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha mãe, meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, ele vai rebater e trazer essa questão que ele é todos aqueles que fazem a vontade do Pai são introduzidos nessa família divina. Para os discípulos, Jesus prometeu que aqueles que abandonassem suas famílias por causa dele, ganhariam uma nova família. Lá Marcos 10, 28, nós já lemos, nós vamos ler novamente, que diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba, olha só, presta atenção, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, aí ele tem aquele negocinho, né?
Com perseguições, não é tudo fácil assim, né? Tem que ter um negocinho ali. Com perseguições. E no mundo por vir, vida eterna. Vocês estão compreendendo que agora o que Jesus está trazendo é um conceito de família novíssimo. Não é a nova família do Brasil. Não é a família de 2000 anos atrás, a família judaica tradicional, ou a família romana tradicional. Jesus agora está trazendo o conceito de família divina. Porque numa sociedade onde a religião é determinada pelo Pai, se você se converte, o que acontece com o que sua família faz com você? Ela te expulsa. E se ela te expulsou, a pessoa poderia ficar totalmente perdida, mas não. Jesus, ele explica que agora você, mesmo sendo expulso pela sua família, agora você vai ser acolhido pela família de Deus. É um lugar de acolhimento, e agora aquilo que você perdeu por causa do Evangelho, você está ganhando 100 vezes mais. Aquilo que te gerou tristeza no presente século, agora você também pode ver com alegria, porque você está agora na família de Deus. E esse conceito de Jesus, ele é revolucionário para 2000 anos atrás e revolucionário para hoje. É revolucionário para uma família patriarcal e também é revolucionário para uma família nuclear de hoje. É revolucionário para aqueles que viviam pautados na religião e também para aqueles que são pautados no secularismo. Porque uma vez que você se entrega a sua vida para Jesus, você é incluído na família divina. Essa é a revolução que Jesus traz. Olha só o que Paulo mesmo ele diz. Paulo considera que as igrejas que ele havia fundado como uma família, a família de Deus. Lá em Efésios 2,17, olha como que isso já entra para os apóstolos já têm esse entendimento pleno. Diz assim: e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês, que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E aí a parte mais importante, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Então, quando Cristo nos traz paz, aqui ele está falando, para os perto e os de longe, os judeus e não judeus, ele traz paz para todos, e ali ele nos coloca na família divina. E aí a gente não precisa mais temer estar só, porque agora nós estamos na família do nosso Senhor. A igreja apostólica, ela se entendia como uma igreja formada por irmãos, que acolhiam aqueles que às vezes eram expulsos. Não era à toa que a igreja, ela era muito receptiva, ela recebia os irmãos com muita alegria, porque às vezes, em sociedades patriarcais, pessoas que aceitavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador tinham muitos problemas, mas dentro da família de Deus você sempre vai ter acolhida. E esse conceito, irmãos, é o que a gente tem que trazer para hoje. O problema é que nós estamos trazendo os conceitos mundanos para dentro da igreja. Nós não estamos mais lidando com as famílias patriarcais do passado, mas nós estamos lidando com as famílias nucleares
né, com os novos arranjos familiares que temos atualmente. E isso tem chegado na igreja, de forma que dentro da igreja, esse individualismo, ele tem prevalecido. Onde cada família só se preocupa com os seus, onde cada um só olha para o seu problema. A gente ora pelas famílias, né? A gente fala, olha e ora pelas famílias, mas a gente sente ainda as famílias todas segregadas, cada um na sua, separado, porque ainda tem o conceito mundano de falar assim, o que vale é a minha privacidade, o que vale é estar separado, eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida. Mas nós temos que sair desse conceito e começarmos a viver no conceito de que nós somos e fazemos parte da família de Deus. Chamar um irmão de irmão não é só porque você não sabe o nome dele, né? Você sabe, né? Hashtag vai a dica. Se alguém chega para você e fala assim, tudo bem, irmão? 90% das vezes é que não sabe seu nome. Aí, quando a pessoa te cumprimentar, tudo bem, irmão? Você fala assim, prazer, Rudney, por exemplo, no meu caso, né? Você pode falar, né? Para a gente se cumprimentar pelo nome, né? A gente não precisa da formalidade, né? E também não é para dar formalidade. Nós somos irmãos mesmo, então a gente tem que quebrar essa formalidade. Nós temos que quebrar esse individualismo e começar a entender que nós somos parte de uma família. Temos que entender que um problema que um membro da igreja passa, ele também, de uma certa forma, é um problema nosso e ele também nos afeta. Nós temos que entender que não há uma igreja que esteja bem, totalmente bem, se a gente tem pessoas que estão, às vezes, feridas, com problemas, dentro das suas próprias famílias. Então, a gente tem que quebrar o individualismo. Então, uma coisa que a gente aprende com isso e que a gente tem que lutar muito na igreja, para que não se fixe na igreja, é um individualismo. Para que a gente viva já o princípio bíblico de sermos família. Mas, o que vemos normalmente é que o princípio do individualismo, ele está forte na igreja. Então, que você seja abençoado, que você prospere. Ou você ora por você, para que Deus me abençoe, Deus abençoe a minha família. Mas é difícil você orar assim, que Deus abençoe o irmão, né? Que o salário que eu ganho, que ele ganhe em triplo. Que o que o Senhor tem feito por mim, que o Senhor faça muito mais por eles. Uma oração muito mais rara ou na igreja. Porque nós estamos preocupados conosco e não com os irmãos de verdade. O individualismo está vencendo. E, por isso, o mundo está aqui na igreja. Eu ia trazer uma imagem que eu fiz lá com inteligência artificial, mas é bem legal, né? Você pensar que a gente está aqui e a gente tem um mundo aqui, e o mundo é negro, e ele está na igreja, e a gente vive isso, a gente vive esse individualismo, que é padrão mundo, mas não é padrão Bíblia. Outra coisa, a igreja tem que ser um lugar de acolhida, acolher as pessoas, e acolher não é um negócio fácil. Eu estava conversando com algum irmão essa semana aí, e uma coisa que eu comentei foi o seguinte: quando a gente acolhe uma pessoa com seus dons e talentos e com seus problemas. Só que a igreja está interessada nos dons e talentos, mas não quer nem ouvir dos problemas. Isso é acolhimento? Mas nós não somos família. Vamos dizer aí, se seu pai ficar doente,
né? Você larga ele e, eu só quero saber ali da parte boa, mas a parte ruim eu não quero saber. É assim que a gente faz? E por que a gente não faz com os membros da igreja? Nós também não somos família. Não foi isso que Jesus falou? Né? Nós vamos ganhar pais, mães, irmãos, primos e primas, e aí? Por que a gente não recebe isso? Mais uma coisa. Então nós temos aí, mais uma vez, o mundo prevalecendo na igreja. Nós estamos interessados naquilo que a pessoa pode fazer pela igreja, mas não pela pessoa em si. Isso é padrão mundo. Isso é característica desse mundo que só valoriza as pessoas por aquilo que elas fazem. Pelo ganho que ela pode dar para a gente, ao invés de valorizar as pessoas. Mas o que Jesus nos ensinou é que nós somos família. E sendo família, nós temos que receber as pessoas por inteiro. Outra coisa é que a igreja tem que estar, como igreja, centrada nos valores de Deus, como famílias de Deus. E nós devemos estar centrados nos ensinos evangélicos. Por que eu coloquei isso aqui? Porque dentro dessa questão de nós sermos família, nós temos que buscar a Deus e viver conforme Deus nos manda. Mas para isso nós temos que voltar para a Bíblia, aquilo que a Bíblia ensina. Mas o que a gente tem visto é que às vezes nós temos buscado outros conhecimentos. Agora está na moda, né? Pastores meio coaches, né? Então, vai dar tudo bem, vai estar tudo certo, as coisas são legais, tal. Mas a vida é dura, a realidade é complicada. Várias situações que eu tenho tratado nesses últimos meses aqui, realidades complicadíssimas. Difíceis, que não tem solução, simplesmente não tem solução. Não tem orar para Deus e fazer milagre. Essa é realidade complicada. A gente tem que lidar com isso. E não adianta uma teologiazinha coach para resolver, a gente tem que voltar para a Bíblia, às vezes lidar com a questão do sofrimento, lidar com o sofrimento. Lembra ali que a gente ganha família, né? Pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, irmãs, com perseguições. Né? Às vezes a gente tem também uma parte dos problemas também. E esse ensino evangélico é importante para que a gente possa realmente ser uma família verdadeira. E, por último, irmãos, assim, eu acho que a igreja, ela tem que ser um contraponto deste mundo que nós vivemos. O problema é que nós não estamos sendo uma sociedade contracultural. Pelo contrário, nós estamos sendo uma sociedade que estamos incorporando esse lado ruim da nossa cultura. E por conta disso nós temos sofrido muito. Porque nós estamos nos afastando dos padrões evangélicos, dos padrões cristãos. Por isso, gostaria de convidar você a refletir se realmente estamos vivendo como família de Deus, ou estamos vivendo como famílias do mundo que se reúnem na igreja. Essa é a grande questão. Mas Jesus nos fez um convite para que, e esse convite foi selado, foi dado com seu sangue. E agora você já faz parte dessa família. O que agora precisa mudar mesmo? Então, você já é parte. Essa é a boa notícia. A parte dura nós temos que viver como pessoas que fazem parte dessa família de Deus. Esse é o nosso desafio. Essa é a parte que nos toca. E é isso que nós temos que mudar. O que você tem que fazer, eu não sei exatamente. Mas uma coisa eu tenho certeza. Viver da forma que vivemos não é
suficiente. Nós temos que viver como família de Deus. Como eu prometi, a mensagem dessa noite ela é curtinha. Como eu prometi, essa mensagem dessa noite, ela é para reflexão. Então, reflita sobre isso. Se você realmente tem vivido como família de Deus, ou se você tem vivido como uma família do mundo. Mas, todos nós, irmãos, nós fazemos parte da mesma família. E nós devemos viver esses padrões de Deus, que são padrões baseados no amor, na fraternidade, da união. Busquemos viver como verdadeira família de Deus. E assim, eu creio piamente nisso, se a gente viver esse padrão de família, nós vamos ser o nosso exemplo vai iluminar este mundo que está aí fora. Porque eles não têm referência de família verdadeira. Mas nós que somos famílias de Deus, podemos mostrar para todo este mundo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Agora eu gostaria que você refletisse se realmente você tem vivido como família de Deus. Ou o que tem faltado para você viver esse padrão? Faça essa reflexão. Se for necessário, peça perdão. E a partir de hoje, mude a forma que você está vivendo. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero glorificar e engrandecer a Ti. Por conta desta mensagem que nos traz essa reflexão profunda. E no final, Pai, nós temos que admitir que nós não estamos vivendo como família de Deus. Quero, Pai, em nome de Jesus, pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas. Quando eu trago para a igreja esses valores do individualismo e não abro mão, Pai, do meu eu, Pai, em prol dos meus irmãos. Pai, eu quero pedir, Pai, perdão, Pai, para que eu possa realmente mudar totalmente a minha vida e viver de acordo com seus padrões. E também eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, para que a nossa igreja possa viver realmente como família. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos nos perdoar uns aos outros, acolher uns aos outros, se importar uns com os outros, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, ser uma verdadeira família. Ó Pai, olha para a nossa igreja, tem misericórdia de nós e faça com que a gente possa viver de uma maneira diferente a partir de agora. Esse é o meu pedido, Pai, e a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.